retomada da justiça movimenta mudanças e avanços importantes no nosso judiciário. Resolução do CNJ 314, audiência e mediação online, recorde de processos. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Fica aqui comigo depois da vinheta, que eu trago informações quentíssimas sobre todas essas situações. Fala, meu amigo, minha amiga, você que me acompanha aqui, que é inscrito no meu canal. Se você ainda não é, se inscreve agora, curte também esse vídeo, que eu quero compartilhar com vocês algumas informações a respeito da retomada da justiça, da volta da justiça agora no mês de maio. Isso está movimentando os escritórios de advocacia, o judiciário também como um todo, porque estão surgindo aí novas ações. Vou falar um pouco sobre isso, vou falar um pouco sobre os dados que eu entreguei no outro vídeo da empresa Data Lawyer, eu nunca consigo, eu ainda vou perguntar. Hoje eu estava falando lá com um dos diretores deles, né, o Caio, e ele até me falou que vai ter um site. Esse site ele vai me liberar o link, depois eu vou deixar aqui na descrição, onde vai ser atualizado o número de ações trabalhistas que estão sendo distribuídas, o valor das causas em média dessas ações que estão sendo distribuídas e que tem o termo lá, coronavírus Covid-19, tá? E aí eu separei algumas coisas aqui para falar com vocês. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos lá. Vamos lá. Daqui a pouco eu tenho uma live aqui no Instagram, então eu vou tentar ser bem rápido, tá? Esse vídeo ele ser bem rápido aí para eu poder te auxiliar. Deixa eu acender essa luz aqui também. Opa! Acho que agora deu uma melhorada aí, né? Deixa eu ver. Já sei o que eu vou fazer. Então, gente, voltei. Vocês quebrei a cabeça aqui para tentar melhorar aqui essa iluminação. Vamos ver se desse jeito aqui que eu coloquei. Eu tô com o softbox bem atrás aqui, né? Vamos ver se isso melhora aqui um pouco lá na hora da edição. Se não melhorar, eu tento melhorar. Peço para melhorar lá. Melhorarem para mim, né, na hora que forem editar, tá? Então vamos lá, vai ser bem rapidinho, tá? Foi ontem ou anteontem, na verdade, eu liberei um vídeo falando sobre o retorno da justiça trabalhista, né? E o CNJ logo em seguida ele lançou a resolução 314, tá? E eu queria compartilhar com vocês algumas informações bem importantes que saíram nessa resolução, tá? Os prazos eles estão suspensos dos processos eletrônicos até o dia 4/5, todos os prazos, tá? Tem duas exceções que eu vou falar no final. Até dia 15/5, tá? 15 de maio. Os processos físicos também vão estar com os prazos suspensos e não vão seguir essas regras, era isso que eu ia falar para vocês, não vão seguir essas regras os processos em trâmite no Supremo Tribunal Federal e no âmbito da Justiça Eleitoral, tá? A medida ela também determina que os atos processuais que não puderem ser praticados por meio eletrônico ou virtual, por impossibilidade técnica ou prática de qualquer dos envolvidos no ato, deverão ser justificados nos autos, adiados e certificados pela serventia após a decisão fundamentada do magistrado. Vamos lá. O que acontece? Eu já tinha falado aqui, eu já tinha feito uma live. Infelizmente eu acho que essa live ela não ficou salva. Eu vou até procurar essa live. Eu fiz aí, deve ter umas 2 semanas, em que eu falava da transformação, do avanço da justiça em razão desse momento em que nós estamos vivendo agora. Vamos aí avançar uns 20, quiçá 30 anos aí relacionados às questões tecnológicas na justiça. Então, assim, algumas mudanças muito importantes elas vão acontecer. E uma delas, eu deixei anotado aqui para falar com vocês, que são as sessões de mediação e conciliação online. A gente já via aí um movimento bem tímido, né? Algumas ações criminais já era possível ser feito aí, alguns procedimentos criminais serem feitos através das audiências online. E aí a gente agora vai ter essa novidade aí que acredito eu que a resolução 314 ela vai nos auxiliar.
E aqui já fica até um pedido meu aos responsáveis, às comissões aí das ordens, da Ordem de Advogados do Brasil, para que pressionem os tribunais para que agendem as audiências, mesmo em período de coronavírus, mesmo em período Covid-19, que pressione para a realização das audiências nesse período de forma online, já que essa é a recomendação do CNJ. Muitos advogados, eu conheço, tenho recebido aqui muitas, tem um instituto que eu falo para advogados, que eu ensino outros advogados, auxilio outros advogados a despertarem o seu potencial, que é o Instituto Marcelo Benevides, e eu tenho recebido muitas reclamações nesse sentido, de advogados que dependiam muitas vezes da realização das audiências, né, que só fazem, os advogados audiencistas, que só fazem as audiências e no momento não estão conseguindo prover o próprio sustento em razão disso. Então, fica esse apelo, que seja feita uma pressão para que, principalmente os tribunais, que são hoje os tribunais onde existem maior número de processos, que é o Rio de Janeiro e São Paulo, eles voltem a se movimentar no sentido de realização das audiências, já que os prazos eles vão retornar, né, vão voltar a contar os prazos a partir do dia 4. E totais, né, todos os processos a partir do dia 15/5, então não faz sentido que não existam, que não tenham audiências, tá? E aí o que acontece? Caso a recomendação do CNJ é que caso as audiências elas se realizem por meio de videoconferência, em substituições às sessões principais, que fique assegurado ao advogado das partes a realização de sustentação oral, que deverão ser requeridas com antecedência mínima de 24 horas. O CNJ ele disponibiliza, tá, uma ferramenta para videoconferência, no ambiente seguro, tá, por meio de um endereço na internet. Tá? Os tribunais eles também vão poder usar plataformas digitais equivalentes, era sobre isso que eu estava falando, para que os tribunais nesse momento eles possam realizar as audiências, né, durante esse período, não só em razão dos advogados, tá, gente, mas principalmente em razão das partes que estão buscando aí os seus direitos na justiça e em muitos casos não podem ser atingidos, não podem ter os direitos garantidos, né? Principalmente aí a pequenas ações de juizados especiais e outras ações, porque mesmo em meio à pandemia os problemas continuam a acontecer, alguns até em grau mais elevado, que eu vou falar disso no final, tá? Então os tribunais eles vão poder usar essas plataformas equivalentes, tá? Para poder realizar essas audiências de conciliação. As audiências por meio de conferência, elas devem considerar sempre as dificuldades de intimação das partes, né, e de testemunhas. Tá? Ainda tem muita coisa aí que ainda está no escuro. Né? Como que vão proceder a intimação das partes? Os oficiais de justiça eles vão intimar as partes mesmo assim? Vai se priorizar finalmente a intimação online? A intimação online, a citação online, ela vai começar a ser utilizada? Acredito que, apesar dessa resolução do CNJ não ter falado sobre isso, eu acredito que em breve nós teremos também, como eu já havia anunciado, novidades em relação à intimação e citação online, tá? E prosseguindo, né, fica vedada a atribuição de responsabilidade aos advogados e procuradores em providenciar o comparecimento de partes e testemunhas a qualquer localidade fora dos prédios oficiais do Poder Judiciário para participação em atos virtuais. Tá? E aí eu fiz uma anotação aqui de justiça mais rápida. Acredito que a nossa justiça a partir de agora, por conta dessas transformações, ela vai se tornar mais célere. Marcelo, isso daí é um achismo seu? Não, não é um achismo meu. Tem uma notícia no site G1, tá? Opa, deixa eu ver aqui se fechou a minha câmera. Não. Tem uma notícia no site do G1. Deixa eu ver aqui, eu tinha anotado isso aqui para vocês. São Paulo, nos 15 primeiros dias, o Tribunal de Justiça de São Paulo, nos 15 primeiros dias de fechamento, né, de lockdown,
lá em São Paulo, ele bateu recorde de julgamentos de processos. Foram mais de 75 mil julgamentos, ou seja, mais de 75 mil ações em apenas 15 dias de quarentena. Então a gente já vê um avanço aí, muito possivelmente também porque funcionários foram deslocados para home office e acredito eu que em home office você consiga, né, os funcionários estão conseguindo ter mais foco para poder desenvolver aí essa questão aí, os juízes, né, que elaboraram as sentenças estão conseguindo desenvolver com mais celeridade a emissão, né, proferir, né, essas sentenças aí, tá? Muito legal, isso para mim é um ponto positivo. E o que, por final aqui, tem mais dois pontos que eu quero falar com vocês, o vídeo já está ficando um pouco grande. Olha só, nós temos aí retorno da justiça agora no dia 4 de maio, definitivamente mesmo no dia 15 de maio. E eu queria passar um panorama em relação às ações que vão surgir, que já surgiram, né? Algumas batendo recorde aí, ações trabalhistas com termos coronavírus e Covid-19. Mas não só essas, mas eu quero citar algumas ações que eu tenho visto uma grande movimentação de colegas, de partes, até mesmo de clientes aqui no escritório nos solicitando, tá? E são as seguintes: ações revisionais de alimentos e revisionais de cláusulas, principalmente ligadas a juros bancários, a contratos bancários, contratos entre PJs, entre pessoas jurídicas, contratos chamados B2B, Business to Business, né? O número de reclamações trabalhistas, eu já falei sobre isso em outro vídeo. O número de recuperações judiciais, empresas que estão requerendo, pequenas e médias empresas que estão requerendo recuperações judiciais e também as falências. Ações com base na teoria da onerosidade excessiva. A gente já fez alguns vídeos aqui no escritório falando sobre isso, algumas lives falando sobre essa teoria aplicada aí ao direito imobiliário e algumas outras áreas. Ações requerendo, com requerimento, com multa, com aplicação de multa, reclamações trabalhistas com a aplicação de multa do 477. Muitos empregadores, eu tenho visto, meu conselho até para o empregador é que faça, se for fazer uma rescisão, faça um acordo. A MP 927, ela permite, ela abriu, ela deu brecha para que o empregador ele possa renegociar alguns pontos com o empregado. Eu tenho visto algumas rescisões sendo feitas de forma aí assustadoras e que vão com certeza gerar grande litígio futuro. Não adianta você agora estancar uma sangria e daqui a algum tempo você ter aí um grande número de ações trabalhistas, de reclamações trabalhistas. Então, procure o advogado da sua confiança, fale com o advogado que já lhe assessora, para que ele possa conduzir essa situação das ações trabalhistas da melhor forma possível, evitando assim perdas futuras. Lembrando que essa pandemia ela vai passar, ela está passando, né? Acredito eu que lá para junho, né? Lá para o mês de junho a gente já tem um outro panorama, principalmente em relação à redução de isolamento. Então é um momento de se agir. Eu falei sobre isso em vários vídeos aqui. Um dos primeiros vídeos eu falei sobre o comitê de crise, sobre o plano de ação, né, para essa crise. Então tenham em mente isso para que o problema não se torne maior do que ele já é, tá? Essa é a minha contribuição de hoje. Eu queria fazer realmente um vídeo rápido, mas para falar sobre essas mudanças, sobre esses avanços, e eu acredito que muito mais novidades, avanços na justiça irão surgir, e eu vou estar aqui para comunicar a você que nos segue e que nos acompanha. Se inscreva, curta o vídeo, ativa o sino e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.